Gente, continuando ainda o processo administrativo. Vamos ao artigo 293, diz assim, ó. O relatório deverá ser apresentado no prazo de 10 dias, contados da apresentação das alegações finais. Então, vejam só. Então, ao fim do processo administrativo, o que a comissão vai fazer? Vai fazer um relatório, tá bom? Um relatório final. Gente, quem aplica a penalidade ao funcionário não é a comissão, o presidente de comissão não. O presidente da comissão, ele faz apenas um relatório final. E esse relatório final é enviado para a autoridade, olha aqui, que determinou a instauração do processo administrativo. E o relatório será avaliado por essa autoridade na hora de aplicar a penalidade. Detalhe, gente, será que a autoridade que vai ler, que vai fazer o julgamento do processo, fica presa, fica vinculada ao relatório? Não fica. Pode muito bem abrandar a penalidade ou mesmo aplicar uma penalidade mais severa. Só que tem que motivar, né, gente? Tem que explicar o porquê que aplicou uma penalidade mais branda ou então a penalidade mais severa, viu? Lembre disso na sua prova. Mas vamos aqui então, continuando, ó. O relatório deverá descrever, em relação a cada acusado, separadamente, as irregularidades imputadas, as provas colhidas e as razões de defesa, propondo a absolvição, olha aqui, então o relatório pode propor a absolvição do indiciado, ou punição, indicando, neste caso, a pena que atender cabível. Gente, o relatório também deverá conter a sugestão de quaisquer outras providências de interesse do serviço público. Então, pode ser que, ao fim do relatório, ocorra a sugestão do arquivamento do processo, ou seja, a comissão achou por bem arquivar o processo porque o funcionário ele é inocente, ele não praticou aquela ilegalidade. Ou mesmo, o que a comissão pode fazer? Propor uma penalidade indicando qual a penalidade que deve ser aplicada ao funcionário, viu? Então, esse é o relatório. Agora, gente, olha o 294. O relatado, né, o relatório, o processo será encaminhado à autoridade que determinou sua instauração, tá vendo? Então, após o relatório, o que vai acontecer com o processo? Ele será encaminhado para a autoridade que determinou a sua instauração. Aquela autoridade, a partir do recebimento do processo, tá vendo? Então, a autoridade que houver determinado sua instauração, deverá, no prazo de 20 dias, proferir o julgamento. Ou mesmo, gente, determinar a realização de diligência, sempre que necessária ao esclarecimento dos fatos. Então, vejam só. A partir do momento que a autoridade receber o relatório, juntamente com o processo, essa autoridade vai ter 20 dias para fazer o julgamento. O que a lei diz, gente? Essa autoridade pode também determinar alguma diligência. Vamos imaginar que essa autoridade queira ali mais prova, acha que o processo está incompleto, pode determinar que seja feita ali alguma ação, corrigido algum fato dentro do processo administrativo. Aí, gente, ó, determinada diligência, vamos imaginar então que a autoridade que vai fazer o julgamento determinou alguma diligência, alguma correção. A autoridade encarregada do processo administrativo terá 15 dias, olha aqui, para seu cumprimento, abrindo vista à defesa para manifestar-se em 5 dias. Então, vamos considerar que aquela autoridade que vai fazer o julgamento determinou alguma diligência. Ótimo! A comissão tem 15 dias, então, para realizar ali a determinação da autoridade. E, posteriormente a esses 15 dias, abre ali 5 dias de vista do processo
para a defesa, não é? Se a defesa quiser manifestar, a defesa pode sim. Agora, quando escaparem à sua alçada as penalidades e providências que lhe parecem cabíveis, a autoridade que determinou a instauração do processo administrativo deverá propô-las justificadamente dentro do prazo para julgamento à autoridade competente. Então vejam só, gente, vamos considerar que o processo tenha iniciado por o diretor de um órgão. E esse diretor desse órgão, ele não é competente para aplicar a demissão ao servidor. Ele pode aplicar, exemplo, uma suspensão. Só que a comissão do processo sugeriu a demissão do funcionário. Gente, essa pessoa que determinou a instauração pode aplicar a demissão nesse exemplo? Não. Aí, nesses 20 dias do prazo de julgamento, o que essa autoridade que recebeu o processo vai fazer? Pegar o processo e enviá-lo para a autoridade competente, né, que vai aplicar a demissão, que vai julgar o mesmo. E essa autoridade que vai fazer o julgamento tem 20 dias, então devolve o prazo para aquela autoridade agora fazer o julgamento do processo, viu? É comum, isso pode acontecer sim. Agora, gente, as decisões serão sempre publicadas no Diário Oficial do Estado dentro do prazo de 8 dias, bem como averbadas no registro funcional do servidor. Então tem 8 dias ali para publicar a decisão do processo no Diário Oficial e também, né, gente, tem que fazer o registro lá na pasta funcional do servidor, tem que registrar a informação. 302. Quando ao funcionário se imputar crime, olha aqui, praticado na esfera administrativa, a autoridade que determinou a instauração do processo administrativo providenciará para que se instaure simultaneamente o inquérito policial. Então, se a administração perceber que houve um crime, juntamente com a infração administrativa, tem que noticiar esse crime às autoridades policiais. Gente, quando se tratar de crime praticado fora da esfera administrativa, a autoridade policial dará ciência dele à autoridade administrativa. Então, gente, ao contrário também, ó. Vamos imaginar que o funcionário público tenha praticado um crime comum, que não é um crime contra a administração pública. O que a autoridade policial vai ter que fazer? Notificar o órgão daquele crime cometido, viu? 307, gente. Decorridos 5 anos de efetivo exercício, contados do cumprimento da sanção disciplinar, sem cometimento de nova infração, não mais poderá ser considerada em prejuízo do infrator, inclusive para efeito de informação, viu? Fica constando esse prazo para a questão de reincidência. Por quê, gente? Se o funcionário ele é reincidente em falta administrativa, é lógico que a penalidade será agravada, tá vendo? Agora, se passar 5 anos, aí deleta a informação e essa informação ela não vai ser utilizada de maneira alguma como reincidência em uma nova infração que porventura venha acontecer. Agora vamos lá, olha o parágrafo único. A demissão e a demissão a bem do serviço público acarretam a incompatibilidade para nova investidura em cargo, função ou emprego público pelo prazo de 5 e 10 anos, respectivamente, viu? Então, olha aqui, se o funcionário ele for demitido, ele vai ficar 5 anos sem poder ocupar qualquer cargo, qualquer emprego dentro do estado de São Paulo. Se por acaso ele for demitido a bem do serviço público,
aí ele vai ficar por 10 anos sem poder exercer qualquer cargo, emprego ou mesmo função, tá, gente? Função, cargo em comissão dentro do Estado de São Paulo. Vamos aqui falar sobre o processo por abandono de cargo ou então função e por inassiduidade. Olha aqui, gente. Verificada a ocorrência de faltas ao serviço que caracterizem abandono de cargo. Lembra, abandono de cargo é quando o funcionário ele falta por mais de 30 dias consecutivos, de maneira injustificada. Bem como inassiduidade. Inassiduidade é quando o funcionário falta de maneira intercalada por 45 dias durante o ano. O superior imediato comunicará o fato à autoridade competente para determinar a instauração do processo disciplinar, instruindo a representação como cópia da ficha funcional do servidor e atestado de frequência. Ok, gente, vamos aqui ao 309, ó. Não será instaurado processo para apurar abandono de cargo ou função, bem como inassiduidade, né? O funcionário é inassíduo, ele falta muito, ao servidor que tiver pedido exoneração, tá vendo? Então, o servidor ele pede exoneração, para que eu ainda vou, né, instaurar processo? Não precisa, acabou o vínculo. Extingue-se o processo instaurado exclusivamente para apurar abandono de cargo ou função, bem como inassiduidade, se o indiciado pedir exoneração até a data designada para o interrogatório ou por ocasião deste. Ou seja, gente, se no curso do processo o indiciado pedir exoneração, o que vai acontecer com o processo? Ele será arquivado, tá vendo? Porque ele perde o seu cabimento, viu? Agora, gente, ele tem até a data, olha aqui, ó, vamos aqui ao quadro. Ele tem até a data designada para o seu interrogatório, viu? Para pedir a exoneração. Se ele pedir exoneração até a data do seu interrogatório, aí no caso é extinto o processo no processo administrativo, porque ele pede seu objeto. Agora, gente, a defesa só poderá versar sobre força maior, coação ilegal ou motivo legalmente justificável, tá? Então, em relação à defesa, o que pode acontecer? Um caso de força maior, não é isso? Ó, o funcionário teve algum problema, pode ser até de saúde, não é isso? Perdeu a memória, não consegue mais voltar ao serviço público, ele sumiu, desapareceu. Coação ilegal, ó, tem alguém, né, que não está deixando ele assumir o cargo novamente, viu? Então, a defesa só vai poder versar sobre força maior, coação ilegal ou então algum motivo legalmente admitido. Gente, recursos. Olha aqui. Caberá recurso por uma única vez da decisão que aplicar penalidade. Olha aqui. O prazo para recorrer é de 30 dias. Gente, contados da publicação da decisão impugnada no Diário Oficial do Estado ou da intimação pessoal do servidor. Quando, olha aqui, for o caso. O que você vai lembrar em sua prova, gente? Que o funcionário, ele pode recorrer daquela decisão. Teve o julgamento do processo, que determinou a aplicação de uma suspensão, de uma repressão, ou mesmo de sua demissão. Então, ele vai poder recorrer, né? Vai utilizar o contraditório, a ampla defesa. Qual que é o prazo que o funcionário tem para interpor o seu recurso? 30 dias. 30 dias, então, a partir da ciência da aplicação da penalidade. Essa ciência pode se dar através, né, de uma ciência nos autos ou mesmo da publicação no Diário Oficial. Então, lembre em sua prova que o funcionário tem direito a recorrer e o prazo para o recurso é de 30 dias. Agora, gente, do recurso deverá constar, além do nome, a qualificação do recorrente, a exposição das razões de inconformismo. Beleza. O recurso será apresentado à autoridade que aplicou a pena, que terá o prazo de 10 dias para, motivadamente, manter sua decisão ou reformá-la. Então, gente, o funcionário tem 30 dias para interpor o recurso e a autoridade tem 10 dias para fazer
o julgamento do recurso, tá bom? Agora, gente, mantida a decisão ou reformada parcialmente, será imediatamente encaminhada a reexame pelo superior hierárquico. Então, se por acaso, né, a autoridade reformar parcialmente a decisão inicial, o que ele vai ter que fazer? Enviar o processo para a autoridade superior fazer um reexame. Gente, o recurso será apreciado pela autoridade competente, ainda que incorretamente denominado ou endereçado, tá bom? Então, aqui, pelo princípio do informalismo, né, dentro do processo administrativo, mesmo se o recurso tiver sido endereçado de maneira errada, ele vai ser enviado para a autoridade certa. Gente, caberá pedido de reconsideração que não poderá ser renovado de decisão tomada pelo governador de estado. Aqui também a gente pode citar presidente do Tribunal de Justiça e presidente da Câmara Legislativa, chefe do Poder Legislativo, no prazo de 30 dias. Por que a gente não fala de recurso nesse caso, gente? Pensem bem. Quem vai decidir, né? Se por acaso foi o governador que praticou o ato, será que vai caber recurso? Recurso para quem? Recurso não é sempre a autoridade superior? Tem alguma autoridade superior no Poder Executivo ao governador? Então, cabe reconsideração ao governador, ao presidente do Tribunal de Justiça, bem como também ao presidente da Assembleia Legislativa. Agora, gente, 314. Os recursos que tratam esta lei complementar não têm efeito suspensivo. Os que forem providos darão lugar às retificações necessárias, retroagindo seus efeitos à data do ato punitivo. Gente, pensem bem, ó, o recurso ele não tem efeito suspensivo. Se o funcionário ele foi demitido, a partir do momento que ele apresenta seu recurso, ele não vai voltar a trabalhar, ele vai continuar demitido, tá vendo? Então, gente, quando o interessado interpõe o recurso administrativo, a ação da administração não é paralisada. A ação da administração continua fazendo efeito até a decisão final do recurso. E outro detalhe, ó, olha aqui. Então, não tem efeito suspensivo, nós já falamos. Os que forem providos darão lugar às retificações necessárias, retroagindo, olha aqui, seus efeitos à data do ato punitivo. Vamos imaginar, gente, que o funcionário ele foi demitido e posteriormente ele entrou com recurso. E o recurso dele foi provido, foi atendido, tá vendo? Ele vai ser então reintegrado, tá vendo? Ele vai ser reintegrado ao seu cargo, né, anterior. E aqui tem efeitos retroativos, ou seja, ele vai receber toda a remuneração da qual ele não recebeu durante esse prazo que ele estava reintegrado. Todos os direitos serão restabelecidos, viu? Por quê, gente? Presume-se que o ato é ilegal e o ato administrativo ilegal gera efeitos ex tunc, ou seja, retroage desde o início, né, desde a prática do ato, tá bom? Lembrem sua prova isso. Gente, revisão do processo, para a gente finalizar, vejam só. O que acontece aqui? Revisão é diferente de recurso. Na revisão, já foi aplicada a penalidade, só que posteriormente o funcionário descobre um fato novo que pode gerar a sua inocência no processo administrativo. Então, o que o funcionário faz? Pede a revisão do seu processo. Olha aqui, gente. 315 diz assim: admitir-se-á a qualquer tempo, então não tem prazo, pode ser 5, 10, 15, 20 anos, tá vendo? Não há prazo, a revisão de punição disciplinar, de que não caiba mais recurso. Então não cabe mais recurso, já passou aqueles 30 dias, aí só resta, no caso, a revisão. Agora, se surgirem fatos novos
ou circunstâncias ainda não apreciadas, ou vícios insanáveis de procedimento que possam justificar a redução ou anulação da pena. Gente, olha o que o parágrafo primeiro diz. A simples alegação de injustiça da decisão não constitui fundamento do pedido. Então, para ocorrer o processo de revisão, tem que ter acontecido algum fato novo, gente, que leve à absolvição ou mesmo à redução da penalidade. O que você vai ter que lembrar em sua prova? Que da revisão não cabe agravamento da penalidade. A revisão é apenas para beneficiar, o funcionário, tá vendo? Não pode agravar. Então, gente, lembrem sua prova, viu? E sempre é perguntado esse tema. A revisão não pode agravar a penalidade do funcionário. É só para beneficiar o mesmo. Agora, gente, olha aqui. Não será admitida reiteração de pedido pelo mesmo fundamento. Os pedidos formulados em desacordo com este artigo serão indeferidos, ou seja, se por acaso o funcionário não apresentar qualquer fato novo, qualquer circunstância que justifique a revisão, o pedido será indefinido. Agora, gente, o ônus da prova cabe ao requerente, tá vendo? O requerente que tem que provar da inadequação da penalidade para a revisão do processo. A pena interposta não poderá ser agravada pela revisão. É aquilo que eu falei anteriormente, viu? Não cabe o agravamento da penalidade no processo de revisão, viu? Voltando a falar, esse tema é muito cobrado. Artigo 317 diz assim, a instauração do processo revisional poderá ser requerida fundamentadamente pelo interessado ou, se falecido ou incapaz, por seu curador, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, sempre por intermédio de advogado. Isso daqui também, lembram que isso hoje não é aplicado, viu? Então, gente, um parente pode pedir, então, a revisão do processo se o funcionário estiver falecido, por exemplo. O pedido será instruído com as provas, tá vendo? Que o requerente possuir ou com indicação daquelas que pretende produzir. A autoridade que aplicou a penalidade ou que a tiver confirmado em grau de recurso será competente para o exame da admissibilidade do pedido de revisão, bem como, caso deferido, o processamento para a sua decisão final. Gente, então o processo de revisão ele tem que ser autorizado. Se por acaso a autoridade competente, que aplicou a penalidade não autorizar a revisão, não ocorrerá então esse novo processo, viu? Então tem que ter provas novas, algum fato que seja relevante para reabertura, ou seja, para revisão do processo administrativo. Senão será indeferido o pedido, tá bom? Agora, gente, deferido o processamento da revisão, então aqui foi aceito o pedido, será este realizado por procurador de Estado que não tenha funcionado no processo disciplinar que resultou a punição do requerente, tá vendo? Então, gente, quem compôs o processo inicial não pode participar também do processo de revisão. Recebido o pedido, o presidente providenciará o apensamento dos autos originais e notificará o requerente para, no prazo de 8 dias, oferecer rol de testemunhas. Então, gente, o processo será pensado, eles vão andar juntamente, tá? Para uma cordinha e os dois andam juntos. Então, para oferecer testemunhas ou requerer outras providências que pretendam produzir. Então, 8 dias no caso para oferecer o rol de testemunhas ou requerer qualquer providência. Gente, no processamento da revisão, serão observadas as normas previstas nessa lei para o processo administrativo. Ok. A decisão que julgar procedente a revisão
poderá alterar a classificação da infração, absolver o punido, modificar a pena ou anular o processo, restabelecendo os direitos antigos pela decisão reformada. É aquilo que eu falei anteriormente, é só para beneficiar o funcionário. Agora, disposições finais, chegamos ao fim da nossa lei. Olha aqui, dia 28 de outubro será consagrado, né, ao funcionário público estadual. Então, dia 20 de outubro é o dia do funcionário público do Estado de São Paulo. Os prazos previstos nesse estatuto serão todos contados por dias corridos. Então, sempre dias corridos, nada de dias úteis. Agora, não se computará no prazo o dia inicial, prorrogando-se se o vencimento que incidir em sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para o primeiro dia útil seguinte. Então vejam só, gente, não se computará no prazo de inicial. Então, se você tem um prazo de 10 dias definido pela lei, o dia, né, o dia inicial não conta, começa a contar então o prazo subsequente. Aí contamos aqui o prazo de 10 dias. Se o 10º dia cair, por exemplo, um domingo, aí vai para o dia útil, né, seguinte, vai para segunda-feira, tá bom? Então despreza o primeiro dia e começa a contar apenas o dia posterior. E lembrando, se cair no feriado, né, sábado, domingo, aí vai para o próximo dia útil, tá bom? Então chegamos ao fim da parte teórica. Próximo bloco, segure aí que nós vamos trabalhar exercícios, viu? Sucesso em sua aprovação. Vejam só, gente, aqui no Gran Cursos nós temos sim um canal de comunicação que é o Fórum de Dúvidas. Se por acaso você ficou com alguma dúvida ao longo do nosso estudo, você envie que prontamente eu vou te responder, viu? Geralmente demora aí uns 2, 3 dias, porque realmente é muito trabalho, não só como professor, mas também lá no Tribunal do Trabalho, mas eu tento responder todo mundo com a máxima brevidade, viu? Sucesso em seus estudos, parabéns por sua dedicação, continue da forma que você está fazendo que vai dar certo, viu? Disciplina, foco e organização em seus estudos. Não tem como dar errado, ok? Até o próximo bloco. Muito obrigado. Vamos lá.